A graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Eu não sei você, mas eu sei que desde que nós chegamos aqui, desde o início do culto, Deus está presente. Amém? Você tem certeza disso? Você consegue sentir e desfrutar a presença de Deus? Não tem coisa melhor, irmãos, porque não adianta a gente sair de casa, acordar cedo, né? Acorda cedo a semana inteira, para o trabalho, para a escola, para o curso, para as responsabilidades, né? Para a correria do dia a dia. E se a gente chega na casa de Deus e não consegue sentir nada, que triste, que triste. E eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar. A gente pode sentir a presença dele. Você se considera uma pessoa autossuficiente? Autossuficiente é o quê? Autonomia, né? É a condição de você poder fazer as suas coisas, fazer a sua escolha, se alimentar sozinho, comer sozinho, ir e vir sozinho, sem depender, né, de alguém, de uma ajuda, de um suporte. E a gente gosta de dizer que é autossuficiente, né? Tem gente que enche a boca. Eu sou autossuficiente, eu sou. Tá te vendo? Olha os detalhes, né? A gente gosta dessa autonomia. É bom quando alguém vai... Nós fomos presenteados essa semana por alguém que está no seu primeiro emprego. Primeiro emprego. Ganhando o primeiro salário. Sabe o que essa pessoa fez? Nos convidou para comer uma pizza. Quarta-feira, né? E não quis, o Wagner se levantou, eu vou pagar junto, pelo menos. Não, de jeito nenhum. Eu quero ter o meu primeiro salário, eu quero pagar essa pizza. E a gente foi simples de noite, depois do culto, tranquilo. Então, a gente gosta disso. A gente vê um bebezinho, a partir dos primeiros meses de vida, ele quer começar a mostrar a autonomia dele, né? Você começa com uma criança pequenininha, ele bota ela na cadeirinha de comer, tem hora que ela vai dar até um tapa na tua boca, ela quer pegar, comer sozinha, né? Quer sair engateando para poder chegar onde ela quer alguma coisa, ela vai naquela direção. Eu morava numa ladeira, então tinha uns pequenininhos que iam no meio, meu Deus do céu. Aí a mãe botava no chão, feliz da vida, não sabia andar. Aí quando aprendi a andar de verdade, mãe, eu quero ir no corpo. Quero descobrir que a ladeira cansa, né? Mas a gente gosta da autonomia. Deus nos fez assim. Deus nos fez para sermos independentes, ser gostoso, ser saudável. Mas tem uma hora que essa autonomia, essa independência também cria uma vaidade, né? Cria uma vaidade. Eu não dependo de ninguém. Aí bate no peito. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Você quer ser assim? Não. Posso ajudar você? Não. E aí torna uma coisa, aquilo que deveria ser bom, se torna uma coisa, né, mais chatinha, mais enjoadinha. E aí? E com relação à nossa vida espiritual? Essa independência, ela é boa? Ela existe ou não? A gente canta, sou dependente, totalmente dependente. Eu sou dependente do Senhor, minha vida está na... Senhor, faz de mim o que Ele quiser. Senhor, minha vida está na Tua mão. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, cuida de mim. Faz a Sua vontade. Aí quando Deus começa a trabalhar, Senhor, não era isso que eu queria, não foi desse jeito, não. Senhor, isso eu não quero que faça, não. É muito sério. É muito sério. Então, nós cantamos sobre sermos dependentes de Deus, falamos sobre isso, mas na hora de agir, nós normalmente fazemos o contrário. Nós fazemos o contrário. E aí o que é mais complicado é porque quando a minha vida, as minhas, né, as escolhas, né, o dia a dia, as coisas vão dando certo, o trabalho está bem, a saúde está em dia, a família está legal, os filhos estão encaminhados, estudando tudo bonitinho, estou conquistando, estou sendo abençoado,
Aí o que a gente começa a fazer? A gente vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando de Deus. E aí a gente começa a achar que é por causa da minha força, por causa da minha capacidade. Porque eu sou muito bom. Eu estudei muito, eu me empenhei muito. Quantas faculdades eu fiz? Tem gente que bate no peito, né? Quantas faculdades eu fiz? Isso é fruto do meu trabalho. Isso é fruto do meu esforço. Deixa Deus tocar na sua força. Deixa Deus tocar numa áreazinha pequenininha da sua vida. Aonde vai a força? É muito sério. A palavra do Senhor nos diz em Atos 17, 28, que por nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele nos movemos, vivemos e existimos. E João 15,5 diz que sem ele, nada podemos fazer. Jesus vai dizer, olha, sem mim, nada você pode fazer. Nada. Nada. Não é assim, não está escrito, sem mim algumas coisas vocês não vão poder fazer. Não. Nada, é nada. Se não for o Senhor, nada nós podemos fazer. Você pergunta aí ao seu irmão, você é dependente de Deus? Você se considera independente ou dependente de Deus? E aí parece que quanto mais somos abençoados, nos afastamos. As bênçãos se tornam vaidade, orgulho. O meu trabalho, o meu casamento, o meu ministério, a minha família. E aí o meu coração vai ficando totalmente exposto ao veneno do orgulho, da vaidade, da soberba. E aí Deus precisa intervir. Quando Ele consegue enxergar em nós a pontinha de nascer ali uma raiz de orgulho, de vaidade, Ele precisa entrar com providência. E Ele faz isso não para nos torturar, mas Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 10. Eu não sou muito de falar tema, né? Eu coloco, mas eu não sou de falar, né? Raramente eu falo. A não ser quando é um estudo, assim, a gente fala, né? Mas eu coloquei hoje nessa manhã assim, protegendo-nos de nós mesmos. Tem hora que a gente precisa disso. Versículos de 1 a 10 vai dizer assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você pode repetir esse finalzinho? Porque quando estou fraco, então sou forte. Tudo na vida de Paulo foi grandioso. Tudo. Tudo. Nasceu na cidade grega de Tarso, mas era um judeu, por parte de mãe,
fariseu, foi educado pelo maior mestre da sua época. Como era o nome dele? Gamaliel. Sua conversão foi impactante. A Bíblia diz que Atos relata que veio uma grande luz do céu e ele, se envolve naquela luz e ele cai ao chão. Todo mundo diz que Paulo caiu do cavalo. Gente, não está escrito que Paulo caiu do cavalo, tá? Ele caiu. Não acrescento que não tem, pode ter sido do cavalo. Subtece. Quando ouviu a voz do Senhor dizendo: por que, Paulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Escreveu a maior parte do Novo Testamento, abriu igrejas, viajou por vários lugares e recebeu revelações de Deus que abalaram completamente a sua estrutura. Não sei se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe. E eu conheço essa pessoa, se no corpo, se fora. E ele repete isso, né? Aquilo mexeu muito com Paulo. Mexeu muito. É muita coisa para uma pessoa só. Se a gente para analisar e pensar, é muita coisa. É muita coisa. Então, diante das revelações que recebeu, ele declara: foi-me dado um espinho na carne, para que não me tornasse arrogante. É tremendo isso. O profeta Isaías 42, versículo 8 vai dizer assim: olha, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não dividirei com ninguém. Ninguém. Irmãos, Deus muitas vezes precisa nos proteger de nós mesmos. Deus jamais permitiria que o apóstolo Paulo se tornasse orgulhoso de qualquer coisa. Deus tinha algo muito grandioso para ele. Então Deus precisava resguardar o coração dele por amor, para que se cumprisse na vida de Paulo todos os desígnios que Deus tinha estabelecido para ele. Os espinhos são um instrumento de defesa e proteção da planta. Muitas delas são usadas para que os grandes predadores não atinjam. Então não é o propósito do espinho não é para me furar, fazer meu dedo furar quando for mexer, mas era para proteção. Os insetos pequenininhos conseguem passar, mas um inseto pequenininho não vai fazer mal. Mas um grande predador vai numa rosa, vai numa roseira linda, ele vai conseguir chegar ali. Então, os espinhos são para proteção. E aí, o apóstolo Paulo vai usar essa palavra de um espinho. Aquilo que parecia no momento um instrumento para tortura, para sofrimento. Mas Deus vai usar na vida de Paulo para lhe proteger, para blindar o coração. Porque a palavra diz que o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso e facilmente corruptível. Ele facilmente se corrompe. A pessoa chega num ambiente que é bacana. Você já conheceu alguém assim? Eu já. Alguém que andava com Deus, na presença de Deus, servia a Deus em fidelidade e foi para um determinado ambiente e aquele ambiente corrompeu completamente. Completamente. Por isso nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Aonde nós estamos? Com quem eu estou andando? Quais são foi a missão da escola dominical? As influências. Porque não é coisas, a gente já acha que são coisas muito grandes que vão nos atingir. Não. Os ataques, elas vão vindo de forma muito sutil. Não é? Deixa de ser, você hoje não vai para a igreja e pronto, não. Poxa, você vai. Mas o ambiente está tão gostoso. A gente está aqui, o negócio é tão legal, você precisa mesmo sair. Tem certeza? Deus não vai se incomodar se você não for. É só um negocinho. Ele não vem para cima da gente, não. É muito sutil. E aí nosso coração vai se deixando. Realmente, né? É só uma coisinha. E aí quando a gente vê o nosso coração está completamente envolvido, dominado.
Ninguém está imune ao perigo do orgulho, nem mesmo o apóstolo Paulo. Então a primeira lição que nós vamos tirar nessa manhã vai ser: o espinho não é para a morte, mas para nos manter em Cristo. Não é para te matar. Deus não permite um espinho na minha e na sua vida para nos matar, mas é para nos manter submissos a Ele. É para nos manter em santificação. É para nos manter em unidade com Ele. Deus não quer que ninguém se perca. Então, se for preciso colocar um espinho na minha e na sua vida, Ele vai colocar, para que o nome dEle seja glorificado e para que possamos chegar irrepreensíveis diante da presença dEle. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém fique à beira do caminho, mas que todos nos apresentemos, cheguemos diante de Ele. Ele nos conhece. Por saber o que o veneno do orgulho, da vaidade, da autossuficiência podem fazer em nós, por amor, e por mais que seja doloroso para nós, o espinho é intencional. É intencional. Nos manter sempre submissos a Cristo. E é comum a gente ver pessoas que vão crescendo e que, tão pouquinho, vão se tornando extremamente arrogantes. Vão se tornando extremamente orgulhosas e vaidosas. Aquela bênção que veio, aquele presente de Deus para a nossa vida que veio para ser uma bênção, às vezes se torna algo completamente destruidor. E Paulo poderia ter passado por isso. Todas as revelações, toda a obra que Deus fez na vida dele, poderia completamente ter destruído o ministério dele, por causa do orgulho, por causa de uma vaidade. Então Deus coloca um espinho. Foi dado um espinho. Não foi o diabo que deu. A Bíblia fala, deixa bem claro, foi-me dado um espinho. E dado por quem? Por Deus. Lembra de Jó? Homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal. Mas chegou lá e Deus permitiu que o diabo tocasse. Deus permitiu. Foi um espinho. Em outras palavras, foi um espinho na vida de Jó. Deus permitiu. Não tocou na vida, mas tocou naquilo que ele tinha. E Paulo da mesma forma. E ele vai completar: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, versículo 7, para me atormentar. Paulo não foi atrás do espinho. Paulo não recebeu um espinho por consequência de pecado, por causa de desobediência. Ele recebeu um espinho para se manter nas rédeas em Deus, para se manter humilde, reconhecendo que ele não era nada e que o Senhor é que estava no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Não deixá-lo se exaltar. Será que tem alguma área da minha, da sua vida, alguma coisa que a gente se exalta? Aquilo que a gente mais tenta controlar, aquilo que a gente mais tem como por precioso, é nessa área que muitas vezes Deus vai precisar tocar. Foi assim com Abraão. Quando Deus precisou falar: me dá o seu filho. Irmãos, Isaac podia ter se tornado um Deus na vida de Abraão. O filho da idolatria. O filho da bênção poderia ter se tornado uma idolatria. E aí Deus vai falar assim: olha, vamos lá, deixa eu testar o coração de Abraão. Abraão, me dá. E que tremendo, que coisa linda. Por isso que ele é o pai da fé. Porque ele vai falar: Senhor, tome teu. Jó vai dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso são atitudes de fé. Pessoas que tiveram ali um espinho, mas que, olha, entenderam o propósito de Deus. Não começou a murmurar, se maldizer, se espraguejar, não. Deus, eu reconheço que é o Senhor no controle da minha vida. Eu reconheço que isso aqui é porque o Senhor me ama. Então eu vou ser fiel. Segunda lição: nem sempre eles serão retirados.
O de Abraão foi retirado rapidinho. Quando ele chegou lá no monte, ele falou assim: olha, Abraão, não precisa matar não, está aqui, ó, cordeiro. De Jó já levou um tempo, mas terminou. A primeira reação que nós temos diante de uma luta é o quê? O cristão, na sua grande maioria, vai fazer o quê? Quando passa por luta? Vai orar. Está vivendo a vida até confortável, relaxadamente, vamos dizer assim, né? Não estou de relaxadamente no sentido de, tipo assim, estou tranquilo, está tudo bem, hoje eu oro, amanhã. Quando a coisa começa a apertar, rapidinho, começa a orar de manhã, de tarde, de noite, o negócio vai, vem para a consagração, vem para o jejum, vem para a oração de 8h30 da manhã, vem para a oração de 12 dias, vem para tudo. É só apertar um pouquinho que começa. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. A palavra vai dizer que ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que o livrasse. Paulo vai clamar a Deus, assim como Jesus lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Deus respondeu para Paulo e para Jesus a mesma coisa: olha, é a minha graça que te basta. A gente consegue receber não de Deus? Deus, eu estou falando, Senhor, me livra dessa enfermidade. O Senhor vai falar assim: não. E aí? Eu vou continuar adorando, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar sendo submissa, eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor quando Ele tirar aquilo que eu mais amo. Quando eu perder o emprego que eu estou lá, aquele emprego eu ganho muito bem, eu não posso ficar sem emprego de jeito nenhum. Aí Deus vai tirar aquele emprego que você confia tanto. A gente consegue ser fiel ao Senhor? A gente consegue permanecer adorando ao Senhor? Não é fácil receber o não de Deus. Esse não acrescentou uma nova dimensão à aprovação do apóstolo Paulo. Primeiro era uma dimensão física, porque ele diz que era um espinho na sua carne. Independente do que a Bíblia não diz exatamente o que é, os estudos dizem várias coisas. Tem 3 áreas que se especula, mas a gente não sabe o que era, se era uma enfermidade física, se era uma enfermidade, enfim, a gente não sabe. Mas ele diz que era um espinho na sua carne. Segundo, uma dimensão mental. Vamos lá. No sentido de que tinha um mensageiro que vinha ali atormentar. Um mensageiro de Satanás que vinha ali atormentar. Você já pensou? Você ter ali o diabo te afrontando, tentando envenenar sua mente, tentando te envenenar. E aí, para completar, agora ele tem um sentido espiritual. A oração não estava sendo respondida. Ele vai ouvir um não de Deus. Irmãos, é muita coisa. É o físico, é o emocional, é o espiritual que está sendo bombardeado. E às vezes, quando é tocado, às vezes em uma área apenas da nossa vida, a gente já perde completamente as forças. Não vou mais servir a Deus, porque Deus não me escuta mais, porque eu estou orando e Deus não responde mais a minha oração. Poxa, estou fazendo tudo certo e Deus não está respondendo a minha oração. Você já perguntou que talvez esse seja um espinho? E talvez Deus não vai removê-lo? É lindo a gente falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um espinho. Ah, coitado, misericórdia, só Jesus na vida do apóstolo Paulo. Mas quando é na nossa é diferente. Quando é na nossa, e eu ouço um não de Deus, e aí? Ele não me ama? Ah, porque Deus não me ama? Ah, porque eu faço tudo. Imagina se Paulo começasse a Deus, poxa, mas eu fiz assim, eu sou o fulano. E não é dessa maneira. É nesse momento que Deus entra derramando a sua graça. Jesus recebeu do Pai graça para suportar a cruz,
Paulo recebeu para suportar o espinho. E nós também recebemos graça todos os dias para suportarmos as provações. Todos nós recebemos. É assim que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra. Parece incoerente, né? Eu estou sendo abençoado? É. Não destruindo ou retirando o mal que nos aflige e enfraquece, mas transformando o nosso sofrimento em motivo de fé, crescimento espiritual e testemunho da sua graça e amor. Ao invés de retirar, Ele vai te dar graça. Ao invés de retirar, Ele vai te dar suporte para você caminhar e chegar ao fim. Foi fácil, Paulo, ver o Benício quase indo embora, muitas vezes do seu lado? Não. Mas Deus deu graça? Deu. Aleluia. Deus sustentou? Sustentou. Deus removeu o espinho? Não. Mas ela está de pé? Aleluia. E você? E nós? Estamos de pé, mesmo com o espinho? Falando, Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Irmãos, a gente canta sobre a graça, mas a gente precisa viver essa graça. Na hora que estiver mais difícil, Senhor, obrigado, porque a tua graça me basta. Irmãos, tem hora que a gente está tão angustiado que você só fala isso. Senhor, me dá a tua graça. Você já teve essa experiência? Eu várias vezes estou fazendo comida, lavando roupa, estou falando, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua graça. Senhor, me dá a tua graça, eu preciso da tua graça. Senhor, é a tua graça, eu preciso da tua graça. E você fica repetindo aquilo para sua mente. Senhor, é a sua graça, é a sua graça, é a sua graça. Você pode agradecer ao Senhor agora. Senhor, obrigado pela graça que tem me sustentado. É a graça do Senhor. Terceira lição: a resposta certa de Deus. Nem sempre a resposta vem como nós desejamos, mas Ele disse para Paulo: a minha graça é o que te basta. E Ele fala isso para mim e para você. O verbo traduzido para a palavra basta está no tempo presente, ou seja, uma graça contínua. Contínua. Diariamente somos abastecidos por ela em meio aos sofrimentos e às lutas. Em vez de retirar os espinhos, Deus fortaleceu Paulo para suportá-lo. E quando somos fortalecidos, nossos olhos espirituais se abrem e declaramos como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir. Agora, diante dessa prova toda, desse espinho todo, de tudo que eu passei, os meus olhos estão te vendo, Senhor. Porque se não fosse a tua graça, eu tinha perecido. Irmãos, se não fosse a graça do Senhor na vida de Jó, perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu família, os filhos todos. Não tem dor maior que perder filho. E esse homem perdeu 10 de uma vez só. Só. Se não fosse a graça de Deus, esse homem tinha chegado ao final da narrativa falando: agora os meus olhos te veem. E é isso, irmãos. O espinho vai me fazer conhecer a Deus na intimidade, no profundo. Por isso que não é para me matar, é para me aproximar de Deus, para fazer conhecer quem é o Deus que eu sirvo. Quem é o Deus? A dimensão da graça, da misericórdia de Deus para a minha vida. Essa é a função do espinho. Infelizmente, muitas vezes nós não acreditamos que a graça seja suficiente. Sabe por quê? Porque nós idolatramos o homem feito por nós mesmos. E queremos confiar em nós mesmos. Nós criamos um homem. E eu confio nele. Eu confio nele. Então eu vou confiar em Deus? Eu vou confiar na graça de Deus? Se eu confio nesse homem que eu criei? Mas nós não podemos receber a força de Deus até que reconheçamos a nossa fraqueza. Porque é na nossa insuficiência que a suficiência de Deus trabalha. É quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É quando eu não tenho mais para onde recorrer, que Deus entra com a providência. É assim.
E a nossa quarta e última lição é: nossa dependência é a credencial para Deus manifestar o seu poder em nós. Dependência não é lugar de desânimo, mas de vitórias. Pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu conheço mais a Deus. Diante de toda a história de Paulo e o que ele viveu, nós podemos dizer que era um homem forte. Sim, ele era um homem forte. O cara apanhou, o cara sofreu, foi preso, naufragou, foi picado por cobra. Ele sofreu de tudo. O cara tinha costa forte, resistente. Eu já vi uma vez num estudo falando que ele tinha estatura pequena. A gente imagina Paulo um homem muito grandão, né? Eu imaginava Paulo um homem muito grandão, mas os estudos dizem que ele era um homem de estatura até mediana, tranquila, não era um homenzão. Aí tu imagina um baixinho, troncudinho, né? Marrentinho, mas coxa quente, aguentou, apanhou, mas aí. Era um homem forte? Sim. Mas ele só era forte porque ele conhecia suas fraquezas e procurava em Deus a sua força e a sua graça. Ele vai falar assim: olha, não me gloriarei na minha força, mas no poder de Deus, na grandeza de Deus. Você sabe qual é a sua limitação? Você tem submetido essa limitação, essa fraqueza ao Senhor e pedido para Ele controlar, para Ele manter ela na rédea? Nós precisamos nos submeter ao Senhor. A força do cristão vem de reconhecer que nele, ou seja, que em Deus nós vivemos e para Ele são todas as coisas. Morgan Campbell declarou o seguinte: não há nada que dificulte mais a obra de Deus do que o cristão altivo e orgulhoso. Olha, a palavra diz que Deus abate o soberbo. Eu não quero ser abatida por Deus, não. Misericórdia cair na mão de Deus para ser abatida por Ele. Alan, esse nome eu não sei falar, Redpath, acho que é isso, descreveu a pessoa que Deus pode usar. Deus opera através do homem que foi limpo e virado de dentro para fora. Sua vida esvaziada diante do Senhor, até ficar irremediavelmente fraco, para que nenhuma carne possa se gloriar na sua presença. Nunca devemos pensar que a simples presença de Deus, de um espinho em nossa vida, significa que a glória e a força de Jesus brilharão em nós e através de nós. Você pode resistir à graça de Deus e recusar-se a colocar sua mente em Jesus, e então encontrar seu espinho amaldiçoando-o em vez de abençoá-lo. Paulo poderia resistir àquele espinho e tentar resistir à vontade de Deus, e aquilo seria a sua ruína, mas ele se manteve submisso. Ele aceitou aquilo que Deus deu para a vida dele. Ele entendeu que aquilo era para o seu bem. Sem o poder santificador do Espírito Santo, os espinhos só produzem o mal e não o bem. Feche seus olhos. Existem momentos em que você é tentado a resistir a Deus em meio ao seu sofrimento? Será que no meio da luta, no meio da prova, você tem tentado verdadeiramente resistir a Deus? Entregue seus espinhos ao Senhor em oração e humildade e receba hoje a graça sustentadora de Deus. Viva na realidade de que a graça de Deus lhe é suficiente. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E você vai estar em oração. Peça a Deus o coração quebrantado. Senhor Jesus, eu não entendo espírito.
sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar.